Meus irmãos, todos nós iremos ler a palavra Lucas 1, do 39 ao 45. Hoje eu começarei uma série de sermões intitulados Cânticos da Natividade ou Cânticos do Advento. E nós vamos começar com esta linda passagem que nós lemos com as crianças. Lucas 1, do 39 ao 45. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém. Vamos orar? Bendito seja o teu nome, ó Salvador. Teu povo está reunido para adorar-te e para ouvir a pregação da tua palavra. Teu povo está reunido para prestar honras a ti, digno de nosso louvor e de nossa adoração. Que o Senhor seja honrado no nosso meio. O Senhor seja glorificado pela igreja. Aqueles que estão nos visitando talvez não conheçam o Cristo de Deus como seu Salvador. Mostra-te a eles, Senhor. Revela-te a eles. Também aqueles que pensam e conhecem, mas que de fato não vivem para ti, vivem para si mesmos. Que o Senhor também revele-se a eles como seu Salvador, Salvador de suas vidas. Firma seus passos, Senhor. Que o Senhor fale conosco nesses dias, através dessa grande mensagem, o anúncio dos evangelhos, de que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Que o Cristo, chamado Emanuel, Deus conosco, veio, e isso muda absurdamente a história da humanidade. Há uma importância imensa na encarnação do Salvador, e nós sabemos disso e cremos nisso, Senhor. Mas mais do que qualquer mudança no mundo exterior, que Cristo entre em nosso mundo interior e transforme nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Nós estamos num mês importante para o mundo, porque se comemora o Natal. É nesse ano, ou nesse período do ano, melhor dizendo, e é o único período onde muitas pessoas se lembram do Salvador. Eles vivem todo o restante do ano como se Deus não existisse, como se Jesus não fosse importante. Mas nessa época do ano, eles gostam de se vestir de branco, gostam de colocar músicas natalinas, gostam de preparar uma ceia e gostam de dizer que Jesus nasceu. Para muitos, essa é uma postura que tem muita relevância para a própria vida. É apenas um ato religioso. Para outros, de fato, há muitos motivos para alegrar-se nesta época do ano. De fato, preciso dizer a vocês que dezembro certamente não foi o mês que Jesus nasceu. Esse não é o ponto. O meu ponto é que ele nasceu. Isso faz toda a diferença. Ele veio. Isso transforma tudo. Se eu fosse falar para vocês sobre a importância da encarnação de Cristo em vários aspectos da existência humana, uma noite só não daria. E temos hoje, por exemplo, o grande avanço na área de saúde dos hospitais começa com os cristãos em determinado período da história
E se não fosse Cristo, os cristãos não tinham tido essa oportunidade. Se nós fôssemos falar sobre a importância dos cristãos para a educação, na criação das universidades, por exemplo, na criação de escolas, ou mesmo as famílias que educam seus filhos em casa, de modo domiciliar, também não existiria isso se Cristo não tivesse nascido. Cristo foi aquele que foi o mais retratado dentre todos os objetos para fontes artísticas. Existem muitos quadros a respeito de Jesus. Cristo é aquele do qual muitos autores, compositores fizeram músicas exaltando a figura de Cristo. Cristo é aquele que divide a história ao meio. Por isso, antes de Cristo, ou antes do ano Domini, do ano do Senhor, ou depois do ano do Senhor, Cristo é importante para a divisão da história, mesmo para aqueles que não acreditam nele. Já é sabido, meus queridos, que afirmar que Cristo não existiu é um completo absurdo intelectual. Afirmar que Jesus não nasceu é um símbolo de brutal, gigantesca ignorância histórica, cultural. Isso já está mais do que provado por diversos historiadores, ou como Flávio Joséfo, por exemplo, e vive e é contemporâneo no período de Cristo, e foi um historiador judeu que trabalhou na corte e relata sobre a existência de Cristo e como ele tinha discípulos. É até chocante observarmos, por exemplo, como muitos intelectuais conseguem afirmar categoricamente, com muita certeza, a existência de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Pitágoras, mas eles negam a existência histórica de Jesus. É assustador esse tipo de afirmação, porque existe mais evidências de Cristo do que de qualquer outro personagem histórico. Isso está superado, de fato. Então, em termos intelectuais, já é provado, ou mais do que provado, que Jesus veio e que ele é muito importante para a história, mesmo para aqueles que não creem nele como Salvador. No meio teológico, há muitas discussões sobre o Jesus histórico. No meio teológico, há muitas discussões sobre o que se diz a respeito de Jesus nos evangelhos. Alguns vão dizer que os discípulos criaram muitos mitos em torno dele, que de fato o que deve se fazer é buscar a realidade dos fatos a respeito de Jesus, ou buscar de fato as frases que realmente Jesus disse, mas tirar de cena o que os discípulos criaram. Alguns vão afirmar que realmente Jesus não andou sobre as águas, não transformou água em vinho, ele não morreu e ressuscitou, ele não curou cegos, ele não fez milagres e ele não perdoou pecados. Ele foi apenas alguém que foi um mestre, filósofo. Outros vão dizer que ele foi um revolucionário. Outros vão dizer que ele foi mais um que dizia ser o Cristo no período do primeiro século da era cristã. São muitas afirmações, são muitas conjecturas, são muitas tentativas, mas devemos afirmar uma coisa importante. Mesmo para aqueles que não creem em Cristo, Cristo é importante para eles. Ele é importante para a mente deles, para saciar a mente deles de alguma forma, nem que seja para negá-lo. Uma pergunta que se deve fazer é: se alguém não foi importante, não existiu, por que gastar tanto tempo com isso? Por que dedicar a vida para provar que alguém que não existiu, que não foi importante, que não foi o que os cristãos dizem que ele é, por que, de fato, gastar tanto tempo com ele? C.S. Lewis, um grande filósofo, literato da língua inglesa, disse certa vez: bom, se ele existiu, e ele existiu, ele deve ter sido ou um louco, ou um mentiroso, ou, a terceira alternativa, é que ele realmente era quem dizia que era, o eu sou. Se ele foi um louco e um mentiroso, ele deve ser ignorado. Mas se ele foi quem realmente disse que era, o que resta é dobrarmos os nossos joelhos diante dele e o adorarmos. Aqui, nas narrativas de Lucas, nós temos preciosos textos a respeito do nascimento de Jesus. Nós chamamos de Cânticos da Natividade. Vamos começar, de fato, nesse primeiro momento com Isabel. Mas, na verdade, o personagem central de todas as narrativas, todas essas histórias, é o próprio Cristo. O contexto aqui nos diz o seguinte: Zacarias era um sacerdote.
Zacarias era esposo de Isabel. Veja o versículo de número 5 do capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então era uma família sacerdotal, ligada à tribo de Levi. Zacarias exercia o seu ministério. Diz o texto que eles eram piedosos, eram um casal temente ao Senhor, que amavam a Deus. O versículo seguinte nos diz no verso 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos. Zacarias e Isabel eram velhos, eles estavam com idade avançada, como diz o versículo 7. E o que ocorre aqui, a partir do versículo 8, é que há um anúncio do nascimento de um filho. Há um anúncio que Isabel teria um filho em idade avançada. E essa história é muito interessante porque ela tem um paralelo com o Antigo Testamento. Vocês vão se lembrar que no Antigo Testamento um casal também recebeu uma visita do Senhor e o recado era que eles teriam um filho e eles já eram avançados em idade. Em termos biológicos, era impossível que isso acontecesse naquela idade. Eles já estavam, de fato, abatidos pela caminhada da sua idade. Lembram-se desse casal? Abraão e Sara. Isaac seria o filho da promessa. Diz a Escritura que Deus fez uma promessa a Abraão que da sua semente, do seu descendente, ele abençoaria todas as nações e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isaac era um tipo de Cristo. Cristo está ligado à família de Abraão. Deus operou um milagre fazendo Sara engravidar. E vocês se lembram do que aconteceu lá atrás, quando houve o anúncio que Sara conceberia um filho? Vocês se lembram de qual foi a reação de Sara? E aquele riso era de quê? Incredulidade. Interessante, não é? Era um riso de dúvida. Em termos humanos, natural, né? Como eu, uma mulher dessa idade, quase 100 anos, vou ter um filho, um bebezinho. Depois de todo esse tempo, uma mulher como eu, vou ter um bebezinho. Eu não tenho como acreditar nisso. Não tenho como acreditar nisso. O texto vai dizer no verso 8, que ora aconteceu que exercendo ele diante de Deus, Zacarias, o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal. Sorte aqui não é sorte de mega-sena, viu, irmãos? Nada dessa natureza, né? Aqui era um tratado que acontecia entre os sacerdotes para ver quem assumiria alguma coisa. Segundo o costume sacerdotal, verso 9, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecerá na parte de fora, fazendo o quê? Orando. O povo precisava estar em oração, em adoração, enquanto o sacerdote realizava o seu trabalho. Verso 11, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se. A ideia de turbou aqui é que ele se perturbou grandemente. Apoderou-se dele temor. E a ideia aqui de turbou-se e temor junta que ele estava com muito medo de fato, mas ele sabia que o que ele estava tendo era uma visão celestial. Era uma visão de um anjo, era algo sobrenatural. Deus estava visitando Zacarias. E ele se perturba diante disso. Então, pelo que o texto nos diz aqui, pelo fato de ele se turbar, de ele temer, Zacarias não duvidava que era Deus que estava se manifestando a ele. Aqui no caso, na figura de um anjo. Verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Isso quer dizer que ele orava pedindo um bebezinho. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. E o anjo disse que o nome do filho seria João. Lembra lá na frente que Zacarias fica mudo? E depois começa a se discutir qual era o nome do menino. Então ele fala, o nome será João. Porque essa foi a ordem de Deus. O nome do menino seria João. Versículo de número 14.
Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, com a vinda de João, o filho de Zacarias. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre da mãe. Promessa maravilhosa, não é? Em Deus falando com o pai, com a mãe, dizendo, eu vou dar um filho a vocês, e no ventre, este menino já será visitado por mim. Ele será cheio do meu Espírito Santo. Eu o tornarei um grande homem de Deus. Isso é magnífico, é grandioso, e eu acho que toda mãe piedosa, crente, desejaria esse tipo de presente da parte do Senhor. Não é? O texto vai continuar dizendo aqui, no verso 17, irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Deus estava dizendo que João seria um profeta. Profeta era alguém que falava da parte de Deus para o povo. Agora observe que o contexto familiar de João era um contexto sacerdotal. A função do sacerdote era falar da parte do povo a Deus. Mas Deus visita essa família sacerdotal e diz, o menino será profeta. Ele falará de minha parte para o povo. Ele será boca minha para o povo. Este será João. Versículo 18 nos diz, então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Zacarias duvidou. Zacarias duvidou. Como é possível isso acontecer? Agora o mais curioso, irmãos, aqui o mais curioso é Zacarias não ter se lembrado da história de Abraão. Porque a história de Abraão tem total relação com o que está acontecendo aqui. Embora João não fosse o Messias, ele era aquele que abriria os caminhos. Ele seria a voz que clamava no deserto, preparando os caminhos do Senhor. O texto vai dizer no verso 19, eu sou Gabriel, e assisto diante de Deus. Fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Como é possível um homem ter uma visão de Deus, estremecer e turbar-se, e nesta visão ele duvidar do que Deus estava dizendo? Isso é possível? É possível que você tenha chegado nessa noite nessa igreja, esteja ouvindo a palavra de Deus e até sua carne estremeça, mas mesmo assim seu coração dizer, não creio, não acredito. Observe que agora nós vamos observar que um anúncio também foi feito a Maria, que estava desposada de José e que ela daria à luz a um filho, o Santo de Deus, o Messias. As mulheres judias esperavam o cumprimento dessa promessa e era um sonho de uma mulher judia ser a mãe do Salvador, irmãos. Ser a portadora de Deus no ventre. Maria era uma jovem piedosa, crente, que recebeu a visita do Senhor, recebeu a visita de um anjo, a visita de Gabriel, que foi o mensageiro naquele período para anunciar a encarnação de Cristo. E aí nós vamos entrar no nosso texto a partir do versículo 39. Maria, depois de receber a notícia do anjo e de saber o que Deus ia fazer com ela, vai visitar Isabel. Isabel é uma senhora idosa que estava grávida já há 6 meses. Veja o que diz o texto. Maria era uma mulher gestante. Isabel também. Elas eram parentes. Elas tinham uma consideração muito grande uma com a outra. No verso 39 o texto então nos diz, naqueles dias, expondo-se Maria, foi apressadamente para onde, irmãos? A região montanhosa, uma cidade de onde? Judá. Ela foi sozinha, irmãos. Maria foi sozinha, a pé, subiu a montanha para encontrar Isabel, para lhe contar uma grande bênção, para lhe dar a melhor notícia do mundo. Eu estou grávida do Salvador. Nós não odiamos Maria. Nós amamos Maria.
Maria, nossa irmã, ela só não é aquela que nos salva. Ela só não é aquela que nos atende. Mas esta mulher era um exemplo de piedade, um exemplo para todas as mulheres hoje. Esta mulher dispôs-se, foi proclamar a mensagem de salvação à sua parente, Isabel. Me permita fazer uma aplicação aqui. Mulheres crentes que temem ao Senhor são mulheres que anseiam testemunhar do seu Salvador. Elas amam o seu Salvador. Elas desejam falar dele, glorificá-lo, amá-lo. Você é uma mulher casada, ou se você é uma mulher solteira, se você é uma menina, você é uma jovem, Cristo é o amado e deve ser o mais amado. Você não amará direito ninguém não amar a Cristo acima de todas as coisas. Se Cristo não for o motivo pelo qual os seus esforços são empreendidos, você está correndo atrás do vento. Veja o esforço de Maria. Por causa de quem Maria estava se esforçando? Ela queria dar uma boa notícia a Isabel. Diz o texto no versículo 40, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Irmãos, que cena maravilhosa. Que cena maravilhosa. Maria chega ali e saúda. Isabel é tomada pelo Espírito Santo de Deus. João estremece na barriga da mãe, também celebrando a Deus pela presença do Cristo. Lembremos que Jesus era um pequeno bebê, um feto, e João o adora. A vida na concepção. Amém, meus irmãos? É Deus que coloca a alma ali. Não é a ciência que diz quando a vida começa, é Deus. É Deus quem diz onde a vida começa. É Deus o Criador da vida. É Deus que tece na barriga de uma mulher criança. É Deus que forma o sistema nervoso central. É Deus que forma os membros. Ele que faz todas as coisas, que dá os olhos. É Ele que constrói essa magnífica obra da criação, que é o ser humano. João, bebezinho de 6 meses na barriga da mãe, estava celebrando ao grande Salvador. Nosso Deus é o Deus da vida. Ele é o Deus da vida. Aqui nós vamos aprender algumas coisas. Veja o versículo 42. Isabel exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Agora observemos aqui a piedade dessas duas mulheres, irmãos. Se fosse no tempo de hoje, as Isabéis do nosso tempo, por que Deus deu a ela, não deu a mim, o Salvador? Por que ela é melhor do que eu em quem? Por quê? Isabel tinha sido agraciada com um milagre. Não é assim que a gente viu? Uma mulher idosa, o marido também, e Deus fez ela conceber. Deus abriu a sua madre. Deus a abençoou muito. E Isabel era muito grata a Deus por isso. Diz o texto aqui uma coisa muito interessante. Veja, no versículo de número 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto tempo se demorasse no santuário, mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. Expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio
perante os homens. Naquele período era uma vergonha para uma mulher não conceber. E Deus havia visitado Isabel, seu coração estava tão cheio de alegria por isso. A bênção que Deus tinha lhe dado era tão grande para ela, tão significativa, e muito mais quando Deus havia dito que aquele menino seria um grande homem de Deus. Mas Deus deu a Maria aquele que salvaria o mundo dos seus pecados. E essas duas mulheres agora se encontraram. As duas foram alvo da misericórdia, do milagre, da graça de Deus. As duas. E elas queriam juntar-se para celebrar a bênção do Senhor, meus irmãos. Uma queria dizer a outra. Diz o texto que Isabel já sabia que Maria estava grávida. Veja que coisa extraordinária. Veja o versículo 44, 45. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. João Calvino diz que Isabel teve uma revelação de Deus. Sabia o que estava acontecendo com Maria. Elas duas se uniram, se juntaram e celebraram o Senhor. Aqui algumas coisas importantes. Deus não dá o mesmo nível ou quantidade de dons para todas as pessoas. Deus não dá a mesma quantidade de dons para todas as pessoas. O que Deus deu a Isabel não foi o que Deus deu a Maria. A proporção do que Deus deu a Maria era muito maior, incomparavelmente maior. Aqui precisamos fazer uma aplicação importante, irmãos. Deus dá dons à igreja e aos servos dele na igreja. Em primeiro lugar, esses servos não devem ser alvo de idolatria da igreja. Amém, meus irmãos? Deus deve ser exaltado somente. Mas Deus pode dar muitos dons a um servo. Ou a mais de um servo. Mas o outro lado da moeda é o seguinte. A estes que Deus dá muitos dons, não devem ser desprezados pela igreja. Eles não devem ser idolatrados, mas não devem ser desprezados. Porque desprezar o que Deus está fazendo no meio de um povo, através de dons dados a servos específicos, em grande proporção, desprezar isso é desprezar a bênção de Deus sobre a igreja. Isabel não podia desprezar o que Deus estava fazendo com Maria. Ela não podia desprezar Maria, entende? Ela diz, você é abençoada. E abençoado é o que está no teu ventre. Veja que Isabel não se dirige a ela dizendo assim, olha, é o seguinte, o que está dentro de você é uma bênção muito grande. Agora tu é uma triste. Tu não presta para nada, Maria. Agora, o que está no teu ventre, os calvinistas diriam isso hoje, né? Tu não presta para nada, mas o que está no teu ventre é uma bênção. Isabel olha para aquela mulher e diz, você é agraciada por Deus. Você é abençoada. Deus favoreceu você e lhe deu um dom muito grande. Você carrega na sua barriga o Salvador do mundo. Quando o Senhor nos mostra isso no texto, também aprendemos outras coisas. Nós devemos aprender que Maria foi compartilhar com Isabel essa grande notícia e que elas andavam juntas servindo ao Senhor em união. A mensagem do Natal é uma mensagem de que Deus nos alcança com o seu Filho Salvador. E quando Jesus nos alcança, as nossas relações mudam com Deus e com os outros. Às vezes nós estamos esperando uma ajuda divina e nós colocamos Deus nos nossos moldes. Se Deus for fazer alguma coisa, Ele vai fazer assim como eu penso. Entenda, escute. Quando o Senhor nos oferece ajuda para progredirmos na fé, nós devemos usá-las. E Deus estava usando Maria para Isabel, Isabel para Maria. E elas não se desprezavam. Não despreze instrumentos fracos que Deus usa. Não despreze instrumentos fracos. Deus usa instrumentos fracos.
Porque nós somos fracos também, somos limitados, mas Deus nos socorre com pessoas que estão ao nosso redor. Deus nos dá pessoas para nos ajudar. Esta é a mensagem da graça. Não feche seus ouvidos para isso. Não feche seus olhos para isso. Notemos aqui algo interessante também no verso seguinte, no verso 43. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Esse texto nos apresenta uma afirmação da divindade de Cristo. Isabel estava reconhecendo que Cristo era Deus. Onde provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Veja que piedade dessa mulher, irmão. Mulheres, eu me dirijo a vocês. Sejam piedosas, como Isabel. Não sejam rixosas. Não sejam vaidosas, nem por dentro nem por fora. É mais fácil a gente ver vaidade exterior. Mais fácil. Mas a vaidade não é apenas exterior. Ela é interior. Mulheres, Deus pode dar dons a uma irmã mais do que deu a você. E você deve se alegrar nisso. Porque é provisão de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Mulheres, amem a Deus acima de todas as coisas. Amem a Deus mais do que seu marido. Amem a Deus mais do que seus filhos. Amem a Deus mais do que os seus sonhos. Às vezes, há muitas mulheres que se frustram porque não tiveram seus sonhos realizados. E vivem entristecidas e amarguradas porque não tiveram seus sonhos realizados. Você se lembra da fala do marido de Ana, quando ela chorava porque não tinha conseguido engravidar ainda, e Penina já tinha dado filhos a ele? Ele disse o seguinte a ela: eu não sou mais precioso para você do que muitos filhos. Escute a voz do Senhor, minha irmã. Eu não sou mais precioso para você do que qualquer outra coisa nessa vida. Cristo é o maior tesouro que uma mulher cristã pode carregar. Você não carregou e não carrega Cristo no seu ventre, mas você deve carregá-lo no seu coração. Homens, não duvidemos da providência de Deus como Zacarias duvidou. Não duvidemos do poder de Deus em fazer o que ele deseja fazer, como aquele homem de Deus chamado Zacarias duvidou. Quem duvida de Deus não são apenas aqueles que conhecem pouco a Deus. Os religiosos, os sacerdotes, os pastores, os ministros do altar também duvidam do que Deus diz muitas vezes. Deus disciplina Zacarias e diz: fique mudo. Eu acho que deve ter sido bom para Isabel em algum quesito. Né? Pelo menos ele não reclamava de nada mais em casa. Isso é uma lição para nós. Irmãos, homens, é uma lição para nós. Confie no Senhor, varão. Confie que Ele é o seu Deus. Confie que Ele cuida de você, cuida dos seus negócios, da sua vida e da sua casa. Confie que Ele é o seu Salvador. E se não for, creia para que Ele seja. Saiba que Deus cumpre o que Ele diz. E Ele cumpriu sobre a vinda do seu Filho. A maior bênção, meu irmão, escute. A maior bênção de Deus para a sua casa é a presença dEle. Não são as coisas desse tempo. Não são as coisas que você pode conseguir, pode conquistar. Tudo isso são bênçãos. Mas a maior bênção de Deus para a sua vida é a presença dEle. Se você não tiver a presença dEle, nos termos dEle, viu? É um detalhe importante. Nos termos dEle, não nos seus termos. Porque há muita gente que bate no peito e diz assim: eu tenho Deus na minha vida. Deus está comigo. É Deus puro na minha vida.
E Deus anda comigo. Aí você pergunta, mas você obedece o que Deus diz? Não. Mas eu creio muito em Deus. Eu tenho uma fé muito grande em Deus. Como alguém tem uma fé muito grande em Deus e não quer ouvir o que Deus diz? Não quer seguir o que Deus diz? Deus é quem estabelece os termos. Deus é quem diz como deve ser. Não você. Você é o quê? Você é barro. Você é pequeno. Você é passageiro. Você é não necessário. Necessário é Deus. Você crê nisso? Necessário é Deus. Você não é necessário, não. Deus pode fazer tudo sem você, mas você não pode fazer nada sem Deus. Não duvide, como Zacarias. Creia. Mas, pastor, eu tenho dificuldades. Eu sou fraco. A boa nova disso é que a bênção de Deus não depende de você. Depende do plano dele. Depende do plano dele. Verso 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é você que creu. A ideia aqui é você que creu nas promessas que serão cumpridas. Lhe foram ditas da parte do Senhor. Maria ainda não tinha visto, mas ela creu. Você pode ser daquela natureza incrédula dos homens, só crê vendo. A Escritura diz que feliz é aquele que creu e não viu. Maria creu nas promessas. Jesus não é mais um menininho numa manjedoura. Ele é o leão da tribo de Judá. Seus olhos são como chama de fogo. Seus cabelos são brancos e apontam para a sua eternidade. Está cingido. Fala do seu sacerdócio. Ele tem todo o poder nas suas mãos e anda no meio dos castiçais. Ele anda no meio de sua igreja, e não apenas da igreja, do mundo. Nós não adoramos o menino. Nós adoramos o Cristo glorioso. O Cristo glorioso foi um menino. E isso é tão maravilhoso, irmãos. Um dos atributos de Deus é a infinitude. Um dos atributos de Deus é que ele não pode ser limitado pelo espaço. Mas ele resolve tornar-se um menino. Ele resolve ficar do tamanho de uma ervilha na barriga de uma mulher. Ele resolve vir. Ele resolve experimentar o sol quente da nação de Israel. Ele resolve pisar na terra com a sandália de couro. Ele resolve sentir aquela poeira quente batendo nas suas pernas, andando de um lado para o outro para pregar o evangelho. Ele resolve encarnar e sentir fome e sede. Ele resolve vir para caminhar com pecadores, para conversar com bandidos, com pessoas de baixa moral. Ele resolve vir para perdoar adúlteros, para dizer a eles que eles devem ir e mudar de vida e não pecar mais. Ele resolve vir e desafiar o raciocínio de todos quando esperavam que ele curasse um paralítico. Ele olha para o homem e diz: eu perdoo você. Você espera o que de Jesus para 2024? Coisas materiais? Uma cura da sua enfermidade? Milagre na sua mente? Talvez a cura de sua depressão? Ou a cura de uma dor física?
Você espera isso dele. Você espera que ele lhe dê filhos. Você espera que ele abra as portas para que você melhore economicamente. Pode estar esperando várias coisas, mas não se esqueça de que ele é o bem maior. Não se esqueça que o maior bem que ele pode dar a você nesse ano ou no próximo seja a fala dita ao doente: eu perdoo você. Depois ele pode dizer também: levante, pegue sua cama e ande. Isabel honrou Maria. Vou terminar agora. Isabel honrou Maria. Maria honrou Isabel. Maria era alguém que recebeu um dom maior que Isabel, mas ela honrou Isabel. Ninguém que conhece profundamente a Deus e recebe muitos dons do Senhor permanece num pedestal de altivez. Aprenda a honrar pessoas. Aprenda a honrar pessoas. Sem idolatrá-las. Eu sei que é uma linha muito próxima, né? A honra da idolatria. Mas aqui nós temos duas mulheres piedosas se alegrando em Deus. Alegrando-se em Deus. Mulheres, de novo eu me dirijo a vocês. Criem laços piedosos com outras mulheres. Tenham amizades espirituais. Se juntem para falar das coisas de Deus, das bênçãos de Deus, e se alegrem com as bênçãos de Deus na vida de outra pessoa. O Senhor nos abençoe. Jesus veio, ele nasceu. Ele nasceu para mudar a nossa vida. A história do Natal não é uma história fictícia. Existem muitas histórias bonitas fictícias que eu recomendo que você leia. Mas a história do Natal é uma história que muda todas as outras histórias. Ela é a história. Vamos orar? Ó Deus, te louvamos nessa noite. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre nossa igreja, sobre nossos visitantes, sobre nossas famílias, nossas crianças, nossos jovens, nossos casamentos, nossos negócios, nossos sonhos. Colocamos tudo diante do Senhor. Tudo pertence a Ti, tudo é para Ti. Ó Senhor, se temos ídolos que ocupam um lugar indevido em nossa vida, que eles sejam retirados por Ti. Cristo nosso Rei, Cristo nosso Senhor, é aquele que deve ser honrado. Se nossos olhos estão cegos, se o nosso coração está enlaçado, Senhor, liberta-nos. Abre os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei, como lemos hoje pela manhã. Abre os nossos olhos para entendermos a necessidade que temos de Cristo. E que sejamos como aqueles que ansiavam que Ele passasse por perto, pela rua de sua casa. E queriam vê-lo a todo custo. Que subiam em lugares altos para vê-lo passar. Como aquela mulher que queria apenas tocar nele, na roupa dele. Como aquele cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que o nosso coração anseie de chegar mais perto do Senhor. E estar, Senhor, como a outra Maria, que quedava-se aos teus pés para ouvir a tua voz. Que trabalho maravilhoso. Estar deitado aos teus pés, ouvindo os teus ensinos. E o Senhor disse que essa é a melhor parte. Estejamos assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos afirmar a nossa fé.